Uma sala, corredores vazios, luz fluorescente, um carpete amarelo manchado, nada acontecendo e mesmo assim o nosso cérebro dá um jeito de deixar a gente em alerta. É curioso porque durante anos o terror tentou responder do que o ser humano tem medo. E quase sempre a resposta foi um monstro, um demônio, uma maldição, um assassino, uma criatura. Mas Backrooms segue um outro caminho. E o medo deixa de ser um predador e vira um lugar. E aí, eu sou a Ledo Cartola. E bom, se você tá fechado aqui com o canal, já deixa aquele like, porque me ajuda muito. Comenta algum bagulho aí pra engajar. Eu sempre dou uma olhada nos comentários, vamos trocar uma ideia. Confere se você tá inscrito, se você não tiver, já se inscreve aí, ativa o sininho, porque eu sempre tô aqui falando de cinema, conceito, loucura. E me segue nas minhas redes, porque eu falo de cinema por lá todos os dias. Algumas semanas eu assisti Backrooms com a minha namorada, e a gente entrou, como sempre, em discussões depois do filme, falando sobre conceito, sobre o que achou do filme, tereréu. Só que o papo foi mais longe do que eu imaginava, e eu comecei a pensar que dava um vídeo. Porque eu comecei a perceber que Backrooms pode significar uma mudança histórica no terror. E eu não tô falando de roteiro em si, eu tô falando do conceito. É porque talvez seja o primeiro grande projeto a adaptar algo que vem do folclore da internet. E isso muda muita coisa. Durante séculos, as histórias que inspiravam o cinema vinham meio que do mesmo lugar. Histórias que basicamente surgiram ao redor de uma fogueira. Mitologias, folclores, religião. No caso da religião, literalmente uma fogueira, né? Enfim, esses mitos e essas histórias que permeavam e permeiam até hoje a nossa sociedade. Isso faz sentido. Toda sociedade cria histórias para explorar e falar sobre os próprios medos. O medo do desconhecido virou monstro. O medo da morte virou fantasma. O medo do pecado virou demônio. O terror sempre acompanhou a época em que ele era contado. Até que a gente inventou um outro lugar onde as pessoas começaram a conviver. A internet. Quando a internet começou a se popularizar, lá pelos anos 90 e principalmente nos anos 2000, ela era basicamente uma ferramenta para pesquisa, conversa, música, além da boa e velha pirataria. Mas aos poucos a internet parou de ser uma ferramenta e virou um ambiente. Hoje, milhões de pessoas têm uma parte da vida ali. Amizades, trabalho, namoro, brigas, discussões de política. Ou seja, a internet deixou de ser um site, um login, e virou uma sociedade. E toda sociedade tem a sua própria cultura, piadas internas, memes, linguagens, arquétipos e, inevitavelmente, lendas. Se antigamente as histórias surgiam ao redor de fogueiras, hoje... Se antigamente as histórias surgiam ao redor de fogueiras, hoje elas nascem em fóruns, YouTube, Discord, e são compartilhadas aos montes até ninguém mais saber de onde começou aquilo. Aliás, é exatamente assim que o folclore funciona. Ninguém sabe quem criou o lobisomem. Ninguém sabe quem criou a loira do banheiro. Tenho certeza que na sua cidade tem uma história de que a verdadeira loira do banheiro surgiu numa escola aí. Porque essas histórias deixam de pertencer a uma pessoa, deixam de pertencer a alguém. E viram uma parada de todo mundo. E foi exatamente isso. Porra foi essa? Tudo começou num post no 4chan, em 2019, onde um fulano postou uma foto desse lugar. Uma foto estranhamente comum. Era um escritório vazio. Fecha essa porta aqui, tô com medo. Um escritório vazio, luzes fluorescentes, um carpete amarelo. Só que estranhamente, todo mundo sentia que já tinha estado naquele lugar. Ou pelo menos em um lugar como aquele. E aí começaram as teorias, as histórias, as versões, a galera inventando regra, a galera inventando criatura, a galera inventando nível. Depois vieram explicações, aumentaram a lore do negócio, e cada um foi adicionando um pedacinho na parada. Nascia uma das maiores lendas da história da internet. Uma dimensão paralela, uma espécie de bug da nossa realidade, um lugar meio que um lugar infinito onde parecia que alguma coisa sempre estava errada. A internet criou esse lugar fictício, assim como a literatura criou Nárnia, os quadrinhos criaram Wakanda e os Estados Unidos criaram Israel. E o mais interessante é que Backrooms nunca teve uma versão definitiva. Cada pessoa conta de um jeito, cada comunidade acrescenta uma nova coisa, igualzinho um folclore tradicional. Só que ao invés de ser em volta de uma fogueira, é num fórum online. Aí dependendo do fórum que você tá, é mais perigoso que uma fogueira. Backrooms também não foi a primeira creepypasta da internet. E pra quem não sabe, creepypasta basicamente é o nome de histórias assustadoras que existem dentro da internet. Entidades, lendas, enfim. Quem é macaco velho provavelmente vai lembrar de Jeff the Killer, Slenderman, SPC Foundation, ou mais recentemente
recentemente toda essa onda de analog horror, e todas essas são exemplos de como isso foi construído coletivamente, como é que funciona a lenda, o folclore. A gente tá vendo isso surgir na nossa geração. E Backrooms talvez seja o melhor exemplo disso, porque não nasceu de um filme, não nasceu de um livro, não nasceu de um jogo, nasceu de uma imagem, um post no 4chan, um post na internet. É uma história que basicamente não poderia existir antes da internet. E o interessante é que o que viralizou antes de tudo não foi uma criatura, foi um lugar. E isso diz muito sobre como essa geração e como a internet cria terror. Existe um conceito chamado espaços liminares, ou liminal spaces. E é basicamente um nome complicado para uma sensação que todo mundo já teve. Liminal spaces basicamente são espaços de transição. Um corredor, uma sala de espera, e que também se mistura um pouco com o conceito de não lugares, né? A gente não cria uma relação com esses lugares, não é um lugar em que a gente deve permanecer ou criar algum tipo de raiz. Outros espaços que também são liminares são espaços que são feitos para estarem cheios de gente, mas não tão. Hotéis, escolas, shoppings, aeroportos, escritórios são estranhos quando eles estão completamente vazios. Todo mundo já teve aquela sensação estranha de sair tarde de uma sessão de cinema e o shopping está vazio. E aí é uma coisa curiosa, porque o nosso cérebro conhece aquele lugar, aquele ambiente, ele é familiar, só que ele tá de um jeito que não deveria estar. É quase um vale da estranheza arquitetônico. Eu acho que todo mundo aqui conhece o conceito do Vale da Estranheza. Basicamente, quando uma criatura, ou um desenho, um personagem vai cada vez mais parecendo com um humano realista, e a gente tá ali criando um afeiçoamento, criando uma conexão, até que chega num ponto em que ele parece muito um ser humano, mas não é um ser humano perfeito, e o nosso cérebro sabe disso. O nosso cérebro pensa, isso devia ser uma pessoa, mas não é. Com espaços liminares é basicamente a mesma coisa. A gente olha para o espaço e pensa, cara, isso aqui devia estar cheio de gente. Por que não tá? É um desconforto até difícil de explicar. E uma vez eu vi uma comparação na internet, não me lembro o vídeo, me perdoa se você por acaso vê esse vídeo, mas era uma comparação muito certeira. Sabe aquela sensação de domingo à noite, em que você não tá triste, mas você não tá necessariamente feliz? É um momento de transição depois do descanso ou da farra para um começo de semana, para um começo de responsabilidades, escola, faculdade, trampo, que seja. O domingo à noite, o Vale da Estranheza e os espaços liminares, basicamente o mesmo sentimento. E eu acho que é justamente aí que Backrooms acerta. Porque ele não coloca você diante de um monstro, ele coloca você diante de um conceito. É um terror que dificilmente existiria, sei lá, 50 anos atrás. Só um adendo, eu tava me referindo especificamente ao tipo de lenda das Backrooms que possuem muitos elementos da própria internet. Isso não seria possível de existir há 50 anos atrás, do jeito que surgiu. O conceito de espaços liminares já existe há muitos anos, inclusive já foi explorado em filmes de mais de 50 anos. Por exemplo, O Iluminado, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Porque ele nasce de uma geração que cresceu cercadas de corredores de shopping, escolas vazias nas férias, imagens comprimidas, Google Street View, renders mal feitos, jogos antigos, baixa resolução. Backrooms é como se fosse um sonho estranho. É como se estivesse acumulando memórias de décadas da internet. E foi aí que surgiu um cara chamado Kane Parsons, ou Kane Pixels. Enquanto muita gente fazia vídeo de creepypasta com jumpscare, um monte de efeito visual frenético, uma narração meio robótica demais, esse cara resolveu fazer cinema. Ele pegou esse conceito que era de todo mundo, as Backrooms, e ele criou uma linguagem visual. Ele criou uma narrativa, e ele fez uma série de curtas no canal dele explorando esse conceito. O resultado viralizou, e foi nessa que Hollywood percebeu a existência desse conceito. A internet já não era mais um lugar onde as pessoas comentavam filmes, e virou um lugar que gera histórias boas o suficientes para virarem filmes. E aí, a A24 resolveu bancar esse filme, Backrooms. E ela não estava simplesmente adaptando uma creepypasta pro cinema, ela estava legitimando o folclore digital. E é claro que já tiveram outras tentativas de filmes que vieram da internet. Slenderman, teve o filme da Momo, mas vamos concordar que esses filmes só assustavam de tão lixo que eles eram. Nenhum deles teve impacto suficiente para fazer a indústria olhar para esse nicho, para esse ramo e perceber que tinha algo ali. Backrooms conseguiu. Foi um sucesso de crítica, foi uma paulada de público, e talvez isso seja só o começo, porque já tem filme do Siren Head confirmado aí, que é outra lenda da internet. Não duvido que tenham outras adaptações ou continuações de Backrooms, ou que daqui a alguns anos Hollywood decida adaptar a SPC Foundation, ou enfim, outras lendas do folclore digital. E agora sobre o filme Backrooms em si.
leves spoilers a seguir. Eu acho particularmente que a personagem da psicóloga tá sobrando muito nesse filme. Eu adoro a atriz, gostei do Pior Pessoa do Mundo, gostei do Valor Sentimental. Porra, viado, que personagem que tira tempo de tela do personagem mais interessante, que é o Clark. Inclusive, o Clark é papo pra outro arquétipo que vem se criando no terror, que é onde o terror não é feito por um monstro, e sim por um homem. Comenta aí se você quiser um vídeo destrinchando melhor esse novo arquétipo que vem. Comenta aí se você quiser um vídeo destrinchando melhor esse conceito que vem. Comenta aí se você quiser um vídeo destrinchando esse arquétipo. Ai, filha de uma puta! Comenta aí se você quiser um vídeo destrinchando melhor esse arquétipo que vem se estabelecendo em Hollywood. Eu entendo quem se frustrou com o final do filme. Minha namorada foi uma dessas pessoas. Não foi o meu caso, mas eu entendo. Mas eu acho que existe uma armadilha nessa discussão. Porque a internet e Hollywood contam histórias de formas diferentes. Na internet, uma história pode nunca terminar. Mudar toda semana, ter novas interpretações, que inclusive é parte do charme. Só que quando você pisa em Hollywood, a história é diferente. Uma produção de milhões... Caralho, de milhões, mano. Uma produção de muito dinheiro não pode simplesmente fazer um filme e virar pra você e falar se vira aí. Interpreta. Até existem filmes desse tipo, mas eles não são o principal produto da indústria. Geralmente, esses principais produtos precisam escolher uma definição, escolher uma explicação, escolher um conceito e ir até o final nele. Definir o monstro, definir qual que vai ser a explicação final. Não tudo necessariamente mastigadinho, mas você entende que o filme precisa bater o martelo e falar é pra esse lado que nós vamos. E isso, inevitavelmente, começa a simplificar as coisas. Uma creepypasta que nem Backrooms passou anos sendo criada, construída, e cada um criou o conceito assustador na sua cabeça sobre aquela outra parada. Nossa, misturei tudo. Resumindo, cada um imaginava um terror diferente. Para algumas pessoas era criatura, para outras pessoas era solidão, para outras pessoas era a inquietude, o tédio, a sensação de um labirinto... a sensação de um labirinto infinito. Quando um filme decide contar essa história, ele é obrigado a escolher uma dessas interpretações. E automaticamente deixa outras centenas de fora. Por isso eu não acho que o filme estragou Backrooms ou o conceito. Ele apenas contou uma dessas centenas de versões possíveis. E talvez Backrooms, daqui a alguns anos, não seja lembrado só como um bom filme. Mas talvez quando o cinema percebeu que o folclore do século XXI já não nasce mais ao redor de uma fogueira. Ele nasce na internet. E a internet me assusta mais do que qualquer monstro.